um cajado. Então o Senhor diz, lança na terra. Ele se transformou em serpente, Moisés fugia dela, então o Senhor ordenou que ele tomasse pela cauda. Porque o ministério dele iria até aí. Outro pisaria e tomaria a cabeça. Então Moisés tomou aquela vara e ela se tornou, aquela serpente se tornou de novo em vara. O que significa isso? A autoridade de Deus. Mas não se esqueça do segundo sinal, extremamente importante. Ele diz, Moisés agora mete a mão no peito. E quando Moisés fez isso e retirou a sua mão, ela estava toda branca, leprosa. Lepra na Bíblia não fala só de pecado. Lepra na Bíblia fala de um pecado em particular. Rebelião. Imagina a visão de Moisés quando olhou para aquela sua mão. Senhores, ao longo desses 35 anos, eu sofri, eu diria que eu sofro, rebeliões. E que as pessoas dizem que eu sou culpado. Ora, de novo, Jesus Cristo veio para falar do reino dele. O que fizeram com ele? Acreditaram nele? Jesus Cristo fez milagres, ressuscitou mortos, fez paralíticos saírem andando, cegos enxergarem. E o homem? O que o homem fez? Não acreditou. Mas por que hoje seria diferente? E cada um cuide-se de ter o Espírito Santo. Porque ninguém deve satisfação ao outro. A relação é direta com Deus. Não tem intermediário. Não tem intermediário. Voltando para a revelação, da rejeição que leva a uma rebelião. É muito triste. E o inimigo faz isso com o Filho de Deus. Para exatamente magoá-lo. Isso está escrito na Bíblia. É isso que nós estamos fazendo na canebia. Nós estamos falando em linguagens que não tem nada a ver com linguagem bíblica ou eclesiástica. Falando com a linguagem comum do dia a dia, como se fala com qualquer um na esquina. O que eu estou conseguindo ter de revelação. E estudo para ter cada vez mais revelação e poder vir aqui e pôr a boca no trombone. O trombone é a internet, é o canal YouTube. Por isso que eu peço, compartilhe isso. Participe no projeto. Isso é um projeto de Deus, não é meu. É de Cristo em mim. Acreditem, está escrito. Tem mais de 10 preletores no nosso canal. Acompanhem as nossas lives. Acompanhem os nossos trabalhos, nossas atividades. E mais, participem. Compartilhando e falando também aos outros. Aos seus filhos, aos seus netos, seus pais, irmãos, etc. Leprosa e colocou-a de novo no peito, e então ela foi restaurada. Qual é o valor desse segundo sinal? Que Moisés nunca o deu no Egito. Lembre-se, esse sinal não era para o Egito, esse sinal era para Moisés. O que Moisés precisava entender? Que a mão que iria manusear a vara da autoridade divina ainda era uma mão leprosa. E isso vale para mim e para você que nasceu de novo. Vale para mim e para você que tem alguma maturidade espiritual. Quem está no governo nosso não é o eu nosso, é Cristo, é Deus, é o Espírito Santo. Eu não posso pegar os bens que eu tenho, qualquer coisa que Deus tenha me dado, e usar para o meu deleite. A menos que o Espírito Santo fale, ó, você pega aí tantos R$ 1.000 e vai para Dubai. Mas Deus não me manda fazer isso, eu não vou. Não quer dizer que eu não tenha vontade, porque a minha vontade deixou de ser importante. A vontade é de Deus. Se ele não quer que eu vou para Dubai, eu não vou. Se ele não quer que eu faça isso, eu não faço. Agora, à medida que você deixa esses bens na mão de pessoas para governarem, você dá o caminho e eles vão governar, não sei, aí ele com Deus, com eles com Deus. Porque eu tive várias pessoas há várias décadas
pedindo para governar os bens que Deus me deu, e essas pessoas governaram mal, e ainda se ofenderam comigo, deixaram o convívio comigo, chegaram a dizer que não vão trabalhar comigo, mas não entenderam a responsabilidade para com Deus e voltaram para mim. De novo, uma rebelião. A própria irmã de Moisés se rebelou contra ele. Os irmãos de Cristo não os vi no pé daquela cruz. Só estava a mãe. E os amigos de Paulo? Estavam lá no dia do julgamento? A coisa é séria, senhores, é espiritual. Que aquilo que Moisés era em si mesmo permaneceria, porque é o que é nascido da carne é carne. E nós somos chamados para mortificar a carne com as suas paixões e concupiscências, e para aprendermos a andar no espírito, para não satisfazermos as cobiças da carne. Um dos maiores erros que cometemos na visão de santificação é achar que santificação é melhoria da carne. A carne não tem melhoras. Ela é maligna o suficiente para ser irremediável. É constantemente mal todo o desígnio do seu coração. Gênesis 6. Por isso meu espírito não contenderá, não pelejará para sempre com o homem, porque ele é carnal. Isso é um veredito de Deus. Oh, que milagre a nossa salvação. Quando o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, Deus tem um novo começo. Deus não é um lanterneiro celestial que conserta os carros estragados. Ele começou de novo, plano. Vamos pegar esse termo, carros estragados. Ele acabou de dizer que o ser humano é um carro estragado. E que Deus não dá retoques em carro estragado. Eu diria, ele reconstrói. Só quando ele reconstrói, ele não está ligado nos afetos do que aquele carro estragado tinha pelo mundo. Ele reconstrói, pondo Cristo dentro desse carro estragado. Por isso é o quebrar do vaso. Por isso é a operação da cruz que corta o terreno do espiritual. São sentidos figurativos de dizer que eu deixo a carne para ter o espírito comandando a minha vida. E esse espírito é o espírito do meu Pai Celestial. É o espírito de Deus. E a minha referência é Cristo. E a Bíblia passa de ponta a ponta falando de Cristo. E nós nos denominamos, muitas vezes, a maioria das vezes, erroneamente cristão. Por isso que eu falo cristão verdadeiro. Porque o cristão verdadeiro é aquele que nasceu de novo, que tem uma vida que ele está se apartando, está separando do mundo. Santificação é separação. Santo é aquele separado do mundo. Esse é o grande problema, largar os amores do mundo, os afetos do mundo. Não é largar no sentido de largar o filho, o neto, o marido, a mulher. Não, não é largar nesse sentido. É ter primazia. Primeiro amor, o verdadeiro amor, o melhor amor, que é Jesus Cristo. Aí depois, o Espírito Santo vai nos guiar como cuidar dos amores do mundo. Mas eles são secundários. E é isso que é difícil. Porque aí o seu filho vai querer um carro e você dá, mas Deus falou para você não dar. Eu fiz isso errado. Eu nutri no próprio filho o demônio na cabeça dele. Eu tenho que ver meu erro. Vai ter consequência para mim. Sempre teve consequência. Mas o Filho de Deus
passa a perceber que ele é um trapo de imundície, espiritualmente falando. E essa mudança é diária. As pessoas não entendem o que você fala, elas ficam bravas com você. Outro problema é que as pessoas não se arrependem. Porque Lúcifer toca no orgulho da pessoa. Lúcifer faz que a pessoa seja ególatra, ela seja soberba. E a pessoa nem percebe que ela é soberba. Ela usa o eu, meu, quero, não quero, é tudo centrado nela. E ela nem percebe mais. Porque o inimigo já se apoderou. Não adianta ela falar da Bíblia, se o comportamento dela não tem nada a ver com a Bíblia viva, mas sim com letras mortas, que está presa no intelectual. O demônio adora essa religiosidade toda que tem por aí. Enquanto o ser humano está preocupado com religiosidade, ele está distante de Deus. Porque com Deus é uma vida espiritual. Dando um novo princípio